Olá, Nail Designer, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 3, o nosso último episódio, mas que será muito marcante, porque nós teremos várias surpresas para te entregar, mas para isso é necessário que fiques até ao fim. E a verdade é que o episódio de hoje ele é essencial e não foi em vão que ele foi então determinado para ser o nosso último episódio. E isto porquê? Porque muitas vezes aquilo que te trava não é só técnica, não é só o marketing, é principalmente a tua mentalidade, a forma como tu te vês e como vês o teu negócio. Então isso vai ser o pilar-chave do teu negócio. Hoje vamos falar sobre o tema que está por detrás de tudo, a mentalidade. Sabias que a verdade é que o teu negócio ele não cresce não é pela tua técnica, não é pelo teu marketing, mas sim pela tua mentalidade, a forma como tu te vês e a forma como tu vês o teu crescimento. E é por isso que este episódio vai ser tão essencial. É exatamente por isso que hoje eu vou partilhar contigo os 4 temas principais que eu trabalhei para conseguir desenvolver a minha mentalidade vencedora. O primeiro deles vai ser então nós conseguirmos trabalhar as nossas crenças limitantes. Muitas vezes nós damos como desculpa o facto de não haver clientes, a concorrência ser alta, para justificar o nosso medo de sair da zona de conforto. O segundo tema é nós aprendermos a lidar com a comparação e com a exposição online. O nosso terceiro fator vai ser a resiliência. Sabermos então transformar os nossos erros em aprendizagens. E o último e muito importante é sabermos definir metas com clareza e também conseguirmos agir com consistência. E portanto vamos iniciar o nosso primeiro tema e abordar as crenças limitantes, são as nossas vozes internas. Quando nós queremos algo e achamos que não conseguimos, que não somos capazes, que temos medo ou que até começamos a culpabilizar fatores externos da nossa falta de confiança. Estas crenças elas vão começar por atuar como barreiras invisíveis para te estagnar e impedir de concretizar certos objetivos. Só que aquilo que vai fazer a diferença vai ser tu conseguires identificar quais é que são as tuas crenças para conseguires então trabalhá-las de forma a que elas não te impeçam de fazer e de concretizar os objetivos. Muitas vezes nós temos que perceber que não é só sobre fazer aquilo que nós queremos, é sobre fazer aquilo que precisa de ser feito. E vai ser desconfortável tu trabalhares as tuas crenças limitantes, mas vai ser exatamente isso que vai alavancar e vai fazer com que seja possível tu concretizar certos objetivos. E é exatamente por isso que eu agora vou pedir que pegues numa folha de papel ou então no teu tablet ou computador, para que possas fazer o quê? Peço-te que escrevas então quais é que são as tuas crenças limitantes e seguir vais escrever uma frase de poder. Por exemplo, imaginemos que tu tens medo de comunicar online, se tens vergonha ou receio de te expor nas redes sociais a falar. Então dessa forma tu vais combater a tua crença limitante, que é a comunicação e o facto de te expores online. À frente vais então escrever uma frase de complemento, uma frase de poder, de por exemplo, ok, eu tenho esta crença, mas eu estou todos os dias agora a tentar aparecer um bocadinho. Seja uma foto ou seja um bom dia, então tudo isso já é um esforço diário para contrariar a tua crença. Então vais escrever a crença e à frente vais escrever uma frase e um exercício que tu estejas a fazer para conseguires trabalhar essa crença. Tema número 2. Comparação e medo de expor online. Este provavelmente é o pilar que mais trava nail designers. Muitas vezes nós vimos profissionais com trabalhos excelentes, mas que têm medo de aparecer e ser vistas, porque muitas vezes está associada à crença limitante de comparação. Nós temos que perceber que não é a nossa vergonha de comunicar, é a vergonha sim do que é que os outros vão achar da nossa comunicação, da nossa exposição. Então isso vai muito mais profundo do que eu sou envergonhada, eu tenho medo de comunicar. Não. Tu tens medo daquilo que os outros vão achar de ti e isso vem então da tua confiança. E para nós conseguirmos trabalhar isso, é importante tu começares por identificar aquilo que te trava. Pequenas fases que tu tenhas passado, inclusive na infância, que podem te ter destravado esse medo e essa comparação e esse receio de comunicar. Agora, nós temos que perceber que tudo é trabalhado. Inclusive no meu caso, eu sempre fui a pessoa que eu odiava falar em público. Uma das coisas que eu mais tinha receio era de levantar o dedo no ar e colocar uma questão em sala de aula. Hoje em dia eu já falei para milhares de pessoas
e realmente é uma coisa que eu trabalhei e que efetivamente consegui que me desbloqueasse essa crença para que hoje eu possa inclusive estar aqui a gravar este vídeo para vocês. E nós temos que pensar que trabalhar as nossas crenças limitantes não é só uma questão de alcançar os nossos objetivos, é também conseguirmos compreender que ao nós não estarmos a trabalhar isso, nós vamos efetivamente estar a travar metas e objetivos, tais como por exemplo o facto de ajudar outras pessoas. Também vem muito da parte do egoísmo, então nós temos que perceber que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, trabalhar todas essas nossas crenças para podermos inclusive ajudar outras pessoas. Não se trata só de nós conseguirmos resolver essas crenças para nós, mas também de uma forma para contribuirmos. Então dessa forma, ao tu não trabalhares as tuas crenças, tu não estás só a afetar-te a ti, tu estás a ser egoísta ao não querer ajudar os outros. Então é muito importante nós percebermos que quanto mais nós nos desenvolvermos como pessoas, mais nós vamos conseguir contribuir efetivamente para a vida de outras pessoas da sociedade. Agora, voltando ao tema da comparação. Muitas vezes nós abrimos os stories e comparamos com outras profissionais. Seja porque aquela profissional é destemida e acaba por ir aos stories falar, seja porque aquela profissional já conquistou isto e aquilo e nós ainda não conquistamos, então tudo isto é um fator de comparação. E o que é que acontece quando nós nos comparamos com outras profissionais? Nós primeiro, muitas vezes, vamos estar a comparar-nos com uma ilusão, ok? Porque cada pessoa vai ter a sua história, a sua jornada e muitas vezes na internet nós não vamos conhecer todo esse processo de bastidores. Tu não te podes estar a comparar a muitas vezes as histórias, bagagens e vivências que não têm comparação. Aquela profissional pode ter começado há muito mais anos que tu e estar numa experiência, numa vivência muito diferente da tua. Então tu acabas por estar-te a comparar com uma realidade que é uma ilusão. E nós precisamos de ter cuidado, porquê? Porque o segundo fator é que a comparação muitas vezes nos leva à estagnação. Nós sentimos que estamos então a comparar e que estamos a ficar estagnadas, nós ficamos então bloqueadas. E esse bloqueio vai fazer com que a gente não tenha vontade então de alcançar novas metas, porque nós acabamos por pensar, mas porquê que eu vou fazer isso se já existe tanto? Mas isto não é verdade. Isto é só a tua crença limitante e o facto de estares a comparar com a jornada de outra profissional. E a comparação é realmente uma armadilha muito grande que nós devemos ter atenção em não cometer. Agora, qual é que é a chave muito importante para conseguires trabalhar esta parte da comparação e da exposição? Primeiro é que tu conseguires trabalhar as tuas inseguranças. Quanto mais confiante a ti tu estiveres, mais fácil vai ser o facto de tu te expores. Agora, uma das coisas que é importante nós termos em consideração é que cada profissional vai ter o seu tempo e a sua jornada. Então, muitas vezes nós estamos a comparar com o processo de outra profissional, mas cada uma de nós vai ter então a sua linha temporal. Isto é que cada coisa vem no seu tempo. Então é importante nós não compararmos efetivamente ainda para mais a questão temporal. O facto daquela pessoa ter tido sucesso há X anos ou o facto daquela pessoa ter tido a alavancagem do seu negócio em X tempo, isso é uma comparação que muitas vezes é uma ilusão de tempo. Cada profissional tem o seu tempo e cada profissional tem a sua jornada. E nós devemos respeitar, acima de tudo, o nosso processo e onde a chave vai ser tu compreenderes que a tua autenticidade vai ser o teu maior triunfo. Isto porquê? Porque não vai haver ninguém exatamente como tu a fazer exatamente a mesma coisa que tu. Então, usares a tua personalidade, a tua autenticidade para criar os teus projetos, a tua jornada, vai ser o teu principal diferencial. E uma das coisas que nós vamos fazer para conseguirmos trabalhar este aspecto, este tema, é o quê? É nós percebermos que pequenas vitórias levam-nos ao nosso objetivo. Então imaginemos se o teu bloqueio é comunicação online. Mais uma vez, conseguiste comunicar nos stories, gravares um vídeo a falar. O que é que tu podes fazer para conseguires então destravar a tua comunicação? Então em pequenas vitórias. Que é o facto de teres publicado então um Reels hoje a falar, o facto de teres publicado um Reels hoje a mostrar a tua cara. Tudo isso vão ser pequenas vitórias até tu conseguires chegar ao teu objetivo final. Imaginemos agora que o teu problema é a comparação. O que fazer nesse caso? Imaginemos que aquilo que mais te afeta é quando tu abres os stories e vês aquilo que os outros profissionais estão a fazer. Então a primeira coisa que tu vais fazer é deixar de consumir
tanto o teu Instagram, ou seja, deixar de ver tanto o que é que os outros profissionais estão a fazer e focaste tu na criação, ou seja, focaste no teu trabalho, nos teus stories, então na tua produção de conteúdo, em vez de te focares na de outro profissional e veres o que é que ela está a produzir, tu vais focar esse tempo na produção do teu próprio conteúdo e todos os dias tu vais conseguir alcançar pequenas metas, ou seja, hoje eu não vi stories, perfeito, meta da manhã. Amanhã eu vou focar esse tempo em que eu se calhar estava a ver um story de outra profissional, eu vou focar a fazer o meu próprio story. Então já temos uma segunda meta concluída. Até não chegarmos ao objetivo final, que é deixarmos de comparar. Tema número 3, okay? Resiliência. E nós sabemos que este tema é o tema que todas as profissionais já passaram. Provavelmente tu já tiveste um serviço que não correu bem, uma estratégia de marketing que não correu bem, algo que não correu bem dentro do teu negócio. E está tudo certo, porque isto é uma jornada em que nós temos que errar, corrigir e aprender. Então, dessa forma, aquilo que nós temos que trabalhar é a nossa resiliência. Nós transformamos os nossos erros em oportunidades. Isso vai ser o principal fator, porque quanto mais tu te expuseres, quanto mais tu criares, quanto mais projetos tu desenvolveres, mais é a tua margem de erro, porque mais produtos tu estás a fazer, porque mais coisas tu estás a implementar. Então é normal nós errarmos cada vez mais. Agora, aquilo que nós temos que aperfeiçoar é a nossa mentalidade de criarmos então oportunidades com os nossos erros. E isso vai ser o principal pilar dentro do teu negócio. Essa parte da mentalidade é algo que as pessoas associam sempre ao clichê. Mas a verdade é que é aquilo que vai definir uma profissional que fica estagnada para uma profissional que é resiliente e que vai conseguir continuar a crescer o seu negócio. Eu vou-te dar um exemplo bem claro. Há um ano atrás eu estava a desenvolver o meu primeiro curso online. Nós estávamos a fazer um evento online ao vivo, com mais de 1000 nail designers ao vivo connosco. Nós conseguimos e angariámos muitas profissionais para dentro desse evento. Só que o que é que aconteceu? Nós tivemos mais de cerca de 2 meses a trabalhar para naquele dia nós entregarmos conhecimento a vários profissionais. E nesse mesmo dia, a essa hora, o meu computador decidiu avariar. Exatamente. Podia ter sido o fim daquele evento e podia ter sido o fim de vários investimentos a nível de tempo e monetários que eu realmente investi para trazer aquele evento. Mas aquilo que nós fizemos foi rapidamente arranjar uma solução em poucos segundos. E posso-te dizer que o facto disso ter acontecido gerou nas pessoas uma curiosidade. Então, para além de nós iniciarmos com aquele número de nail designers a assistir, nós tivemos muito mais pessoas a assistir a seguir. E isto porquê? Porque isto causou uma curiosidade nas pessoas de será que elas vão conseguir? Será que ela vai resolver aquele problema? E efetivamente nós conseguimos não só resolvê-lo, como também até hoje nós transformámos isso numa situação, teríamos mais pessoas ao vivo connosco dentro do nosso evento. A importância e é um exemplo de uma resiliência em que nós temos que saber então aproveitar os nossos erros e transformá-los em oportunidades. Nós podíamos ficar por ali e não ter realizado o evento, mas isso não nos trazia tantas nail designers na nossa comunidade online. Então foi esse erro que foi uma grande oportunidade para nós desenvolvermos muitos dos nossos projetos e conseguirmos resultados incríveis com muitas das nossas alunas dentro do online. Então é exatamente isso que eu refiro. Muitas vezes a solução que tu vais arranjar para o problema vai ser aquilo que vai definir e não só a questão de tu trabalhares as tuas crenças, como também do teu egoísmo. Porque eu podia ficar por ali e ficar com todo o conhecimento para mim, mas esse não era o meu objetivo. O meu objetivo desde o início foi criar aquele evento para agregar conhecimento em outras nail designers. E se eu ficasse por ali e não resolvesse aquele problema, eu estava a ser egoísta. Então eu decidi arranjar uma solução rápida e ainda aproveitar isso para chamar mais profissionais. E tudo no fim correu certo e nós tivemos resultados incríveis com as nossas alunas. E é exatamente por isso que eu digo que trabalhares as tuas crenças não é só uma questão de trabalhares e desenvolveres o teu conhecimento, é também o facto de deixares de ser egoísta para conseguires agregar na vida de outras pessoas. 4. Saberes definir metas claras e objetivas. De nada adianta tu realmente teres objetivos se tu não souberes como chegar lá. Então é importante nós não só definirmos metas plausíveis, ou seja, metas que nós saibamos que conseguimos
atingir naquele período de tempo, também tínhamos em consideração que só ter as metas guardadas num papel na nossa gaveta não vão trazer resultados. Então é importante nós não só definirmos os nossos objetivos, como executemos um plano e também implementemos esse plano. E muitas das vezes o que acontece é que por mais sonhos que a gente tenha no papel, se nós não realizarmos e não traçarmos um plano para os executarmos, eles não vão passar de sonhos. E para nós conseguirmos concretizá-los, nós temos que estabelecer metas claras. Então, uma das coisas que eu implementei dentro do meu negócio e que me trouxe muita clareza foi definir as minhas metas trimestrais e anuais. Então é importante tu teres clareza daquilo que tu vais fazer dentro do teu negócio num espaço de 3 em 3 meses e não só de 3 em 3 meses, como anualmente. Quais é que são então as tuas metas para aquele ano e tu dividires então por pequenos passos durante todos os teus meses. Então dessa forma tu vais ter uma maior clareza de como concretizar uns sonhos que pareciam distantes em pequeno espaço de tempo. Vou-te dar um exemplo bem claro. Imaginemos agora que tu queres atrair mais 20 clientes novos para dentro do teu negócio. O que é que tu vais fazer nesse caso? Nos próximos meses, aquilo que é importante tu teres clareza é que tu vais definir pequenas metas. Se calhar vais aumentar a tua criação de conteúdo ou até mesmo investires em tráfego. Nesse mês tu consigas atrair 10 clientes e no próximo mês mais 10 clientes. Então se tu conseguires fidelizar essas clientes, tu já vais ter mais 20 clientes na tua base. Então é importante nós definirmos a meta, conseguirmos traçar mini ações que nós temos que fazer para até chegarmos a esse objetivo. Imaginemos que o teu objetivo é então criar o teu curso online. Aquilo que tu podes fazer é começar já por procurar quais é que são os temas que a tua audiência procura. Ou seja, o que é que será que os meus seguidores precisam? O que é que será que eles realmente necessitam? Depois disso, tu podes começar então a escrever as tuas aulas, estruturares como é que vai ser o teu curso, estruturares o teu lançamento. Tudo isso são pequenas metas que tu vais fazer até chegar ao teu objetivo final. Mas é importante tu teres clareza dos teus objetivos anuais e traçares essas metas mensalmente. Vou-te dar um caso bem real da minha aluna Daniela. O que é que aconteceu então com a Daniela? Primeiramente, a Daniela tirou o curso de iniciantes, ou seja, tirou formação iniciantes há uns anos atrás em outra academia. A verdade é que foi uma academia em que tinha muitas alunas, então aquilo que realmente aconteceu foi que ela não recebeu a orientação correta e dessa forma ela saiu da formação desmotivada e com falta de confiança e decidiu colocar de lado a sua formação e a sua possibilidade de entrar no mercado de designers. Então, após ela tirar a formação iniciantes há uns anos atrás, ela acabou por não exercer na área. Ela trabalhava num hotel. Só que entretanto, por outras questões, ela acabou por deixar de trabalhar nesse hotel, passado uns anos, e ela decidiu dar uma segunda oportunidade ao mercado das unhas. E nessa altura, a Daniela inscreveu-se no workshop presencial reciclagem, em que basicamente dentro desse workshop eu consigo então orientar e personalizar o workshop de forma a que as alunas trabalhem todos os formatos de salão. Então na altura a Daniela eu indiquei todas as orientações que ela precisava de tomar não só a nível de técnica, como também a nível de marketing, para conseguir atrair as suas clientes. Após isso, a Daniela sentiu ainda a necessidade de investir em técnicas de tendência. Então, passado 2 semanas, ela voltou a tirar então e aperfeiçoar a sua técnica no workshop de moldes F1. Depois dela aperfeiçoar a sua técnica e trabalhar com diversas outras técnicas em mesa, a Daniela começou a atender as suas clientes em casa. Mas agora chegou a fase mais difícil. Como é que eu vou atrair clientes? Depois de eu lhe dar as orientações certas e mostrar-lhe as estratégias que ela devia de implementar e principalmente o conteúdo, ela implementou e começou a receber então as suas clientes. Só que a verdade é que mesmo ela estando em casa a trabalhar, ela conseguiu aumentar a sua carteira de clientes. Há cerca de um mês, ela recebeu uma proposta de trabalho. Então nós estamos a falar de uma profissional que iniciou desmotivada, uma segunda oportunidade à profissão e conseguiu alavancar o seu negócio. Hoje em dia a Daniela trabalha no mercado da estética e tem a sua carteira de clientes. E realmente já não depende de um negócio em que tem de trabalhar para outra pessoa. Ela consegue gerir os seus horários e efetivamente consegue gerir a sua faturação.
Então, dessa maneira, nós conseguimos perceber que uma orientação correta vai fazer toda a diferença no teu caminho de nail designer. Exatamente por isso que eu quero te dizer que não importa a forma com que tu começas. Importa sim é aquilo que tu vais implementar e as tuas metas e a tua clareza e consistência. Então dessa forma tenho a certeza que com a orientação certa, o passo certo e a mentalidade certa, tu vais conseguir conquistar os teus objetivos, mesmo tendo uma grande concorrência no mercado das unhas. Passarmos para algo que eu tenho para te contar muito especial, eu quero fazer este exercício contigo. Este foi um exercício que mudou muito a minha vida e eu quero que efetivamente tu também passes por ele. Então eu vou-te pedir para tu ires buscar 2 folhas. Na primeira folha eu vou-te pedir que tu escrevas todos os receios, todos os bloqueios, todos os medos que tu tens tido e que tens neste momento em sentes que te estão a travar. Nessa folha, tu vais pegar e colocar de lado. Na outra folha, eu vou pedir que tu escrevas uma carta e que escrevas toda a tua vida de sono, as tuas metas e os teus objetivos, como se tu já estivesses a concretizá-los e a vivê-los nesse exato momento. Então, dessa forma, quando tu terminares, eu quero que tu faças o seguinte. A primeira carta que tu escreveste, que são com as tuas crenças e os medos, eu quero que tu vás buscar um fósforo, um isqueiro e tu queimes. Segunda carta, eu quero que tu guardes a carta num envelope, feches e seles muito bem e guardes daqui a 1 ano para poderes voltar a abrir e a ler. É um exercício transformador que efetivamente tu vais notar que te vai libertar. E muitas das coisas que tu vais ler na segunda carta daqui a 1 ano, tu vais verificar que elas aconteceram. A primeira vez que eu realizei este exercício foi dentro de um evento. Eu escrevi a minha carta e eu achei um exercício meio clichê, não vou mentir. Eu pensei, ok, eu vou escrever uma carta e vou guardar a carta, tudo certo, vou fazer o que me estão a pedir para fazer. Entretanto, eu passado 1 ano encontrei a carta e eu pensei, por que não? Vou abri-la. Eu abri, li a carta e o que eu escrevi efetivamente aconteceu. Então, a partir desse momento, eu deixei de ser cética. Se tu neste momento estás a pensar que não, eu não vou fazer isto é clichê, eu era exatamente como tu há 1 ano atrás. Dei o benefício da dúvida e realmente fiz o exercício. E posso dizer que, a partir daí, eu não duvidei. Eu sei que agora chegou a altura que deves estar a perguntar, Carolina, mas quando é que vai haver o nosso sorteio? E a verdade é que o nosso sorteio vai acontecer já. Mas antes disso acontecer, eu quero contar-vos algo muito especial. Como vocês foram percebendo ao longo da nossa jornada, ser nail designer é muito mais do que saber fazer só unhas. É realmente compreender quais é que são os pilares essenciais para conseguires posicionar o teu negócio. Pilares esses que nós trabalhamos aqui ao longo dos nossos episódios. A técnica, marketing e mentalidade. Esses sim são os pilares que vão alcançar e alavancar o sucesso dentro do teu negócio. E foi exatamente por isso que ao longo de 1 ano eu colhi todas as questões, dificuldades e dúvidas que as minhas alunas me iam colocando. E sim, eu fui validando, trabalhando nos bastidores para conseguir criar um método específico para vocês. Então é exatamente hoje que nós vamos abrir a possibilidade e as portas à nossa escola para nail designers. A Escola para Nail Designers vai ser então um programa online, criado e pensado para mulheres que querem iniciar no mercado ou para nail designers que querem elevar e escalar o seu negócio. Então foi exatamente a pensar em tudo isso que nós criamos a Escola para Nail Designers. O que é que eu vou encontrar dentro da Escola para Nail Designers? Tu vais encontrar os 3 pilares essenciais. Do pilar da técnica, tu vais aprender muito mais para além da anatomia, estrutura e química. Vais aprender então técnicas inovadoras, desde vernigel, moldes F1, moldes russos, formatos de salão, nail arts diversas e ainda vamos ter muitas aulas bónus com convidadas. Além de diversas outras técnicas e convidadas, vais ter acesso também a várias aulas de biossegurança, de compreenderes não só a aplicação técnica da unha, mas o terreno em que tu estás a trabalhar. No pilar número 2 vamos falar sobre marketing, ou seja, como atrair clientes alinhados para dentro do teu perfil. Vamos aprender como criar posicionamento nas tuas redes sociais, como criar conteúdo diferenciado e ainda utilizares a inteligência artificial a teu favor.
aprender a como vender os teus serviços sem teres que aparecer todos os dias. Várias estratégias e outros métodos que te vão permitir alavancar o teu negócio e o teu marketing dentro das tuas redes sociais. No pilar número 3 nós vamos falar sobre a mentalidade. Então no pilar 3 tu vais aprender a como crescer como profissional e principalmente como mulher. Trabalhares a tua confiança, desbloqueares os teus medos e ainda trabalhares o teu síndrome de impostora. Gerir melhor o teu tempo. Conseguires trabalhar então melhor a tua produtividade, evitando burnouts e principalmente focando a tua energia no que é necessário dentro do teu negócio. Por último e muito importante, tornar-te líder dentro do teu mercado. Saberes te posicionar neste mercado e principalmente tu conseguiste ser vista como empresária e não como uma prestadora de serviço. Dentro da Escola Nail Designers vais ter acesso a aulas gravadas e aulas ao vivo. Portanto, dentro das aulas gravadas tu vais ter acesso a 1 ano à plataforma. Nas aulas ao vivo tu vais receber um acompanhamento exclusivo durante 3 meses, em que nós vamos ter então aulas ao vivo com convidadas e aulas ao vivo comigo com temas específicos para poderes também tirar as tuas dúvidas. Inclusive, dentro da nossa plataforma exclusiva nós vamos ter uma comunidade. Comunidade essa que tu vais partilhar as tuas dificuldades, apoiar as tuas colegas e também procurar novas oportunidades de negócio. A escola não é só sobre aprender a fazer unhas. Quando eu quis criar a escola, não foi só pensar em desenvolver mais um curso de técnica. Eu queria algo muito mais que isso. Eu queria realmente transmitir tudo aquilo que eu implementei dentro do meu negócio. E técnica foi só uma ferramenta que eu trabalhei dentro dele. Então, para isso, nós precisamos de realmente conseguir implementar pilares essenciais. Pilares esses que tu vais conseguir trabalhar com acompanhamento dentro da escola. A escola é uma plataforma criada exclusiva para as nossas alunas para receberem não só o acesso às suas aulas e aos seus conteúdos, como também principalmente ao apoio necessário e à comunidade exclusiva que nós iremos ter. Não queremos formar somente nail designers, nós queremos formar líderes no mercado das unhas. E foi a pensar nisso que nós criámos todo este projeto para que tu saias com segurança, confiança e profissionalismo. E a partir de hoje a escola vai estar com as inscrições oficialmente abertas. Mas atenção, porque elas não vão estar abertas para sempre. Dentro de 7 dias a escola volta a encerrar as suas inscrições e a primeira turma vai ser oficialmente fechada. Então atenção, porque somente a primeira turma vai ter bónus exclusivos para celebrarmos o início desta nova jornada de sucesso. Realmente muito feliz porque foi 1 ano a trabalhar para conseguirmos executar algo inovador, algo que realmente vai agregar muitos resultados às nossas alunas. Eu não queria criar mais um curso, eu queria criar o curso, o acompanhamento. O objetivo foi claro, eu quero formar líderes e não somente prestadoras de serviço. Então esse vai ser o objetivo da escola. E se tu não estás comprometida a realmente alavancar e ter sucesso como empresária dentro do teu negócio, eu não quero que tu entres dentro da escola. Eu quero realmente que tu esperes pelo tempo certo e por realmente fazer sentido esta oferta. Então esta oferta é somente para mulheres e nail designers que estão decididas a alcançar o sucesso dentro dos seus negócios. Assim, meus amores, nós vamos passar para o sorteio, porque eu quero acabar em grande e nada faria sentido se realmente eu não vos presenciasse, porque como vocês sabem, eu gosto genuinamente de trabalhar e de ter na minha comunidade mulheres que estão decididas, empenhadas e resilientes para ter sucesso. Então não faria sentido para ti que assististe até ao final eu não te presentear pela tua atitude, pela tua prestação. Então dessa forma vamos começar o nosso sorteio. Quais são então as regras para tu conseguires participar no nosso sorteio? A primeira regra do nosso sorteio é cumprir todos os desafios que nós fomos publicando ao longo desta jornada. Então os desafios. No episódio 1 nós tivemos o exercício prático, ou seja, o desafio prático, em que eu te propus tu realizares a técnica que eu demonstrei no episódio 1 no teu story. Dessa maneira tu deves concluir o desafio 1. No desafio 2, no episódio 2, o desafio foi tu criares e escolheres
escreveres 2 conteúdos e implementares dentro das tuas redes sociais. E ainda mencionares a hashtag Jornada de Nail Designers de Sucesso. No desafio 3 foi efetivamente tu escreveres a tua carta. Então, para tu participares no nosso sorteio, a primeira regra é que tu efetivamente cumpras todos estes desafios até ao fim. Não faria sentido eu te presentear se eu não soubesse que tu estivesses comprometida e realmente a aplicares tudo aquilo que te está a ser fornecido. Então, para isso, a regra número 1 é tu cumprires todos os desafios. Depois, a regra número 2, em que eu te vou pôr à prova. Agora, eu quero ver se tu estás pronta para implementar muitas das estratégias que nós vimos aqui. Então, para além de tu fazeres todos estes desafios, eu quero que tu coloques nas redes sociais e coloques o meu arroba. Dessa maneira, eu vou ver que tu estás comprometida na criação de conteúdo e não só na participares no teu sorteio. A regra número 3 é efetivamente necessário que me envies uma mensagem privada no meu Instagram para eu saber que tu estás comprometida e a participar neste sorteio. Após isso, é importante que tu fiques atenta ao meu Instagram, porque por lá nós vamos lançar a vencedora. Assim que nós encerrarmos as inscrições da nossa escola para Nail Designers, nós vamos revelar qual foi a vencedora do nosso sorteio. Com orgulho e com muita felicidade que eu vos digo que o episódio 3 chegou ao fim, mas a jornada, ela nunca terá um fim, porque se tu decidires ter sucesso dentro do teu negócio, eu vou estar presente e muito honrada por poder te guiar nessa fase. Então, as inscrições da escola vão encerrar em breve, mas eu estarei de braços abertos para te receber e na minha comunidade de Nail Designers. E caso não sintas que ainda é o teu momento, eu já fico muito grata e muito feliz por ter estado comigo todo este tempo e todos estes episódios a adquirir conhecimento. E esse é sempre o primeiro pilar. O conhecimento muda realidades. Então, ao estares constantemente a investir em ti, tu vais estar constantemente a evoluir. E dessa forma eu quero te parabenizar por ter estado aqui até ao fim. E para ti, Nail Designer, que decidiste que ainda não é o fim da tua jornada, então vem comigo porque nós teremos muitas novidades. Um beijinho grande e obrigada a todas que estiveram presentes.